Aula número 68, interpretação de texto. Esse bachel nas praias derrotado, Francisco de Vasconcelos. Esse bachel nas praias derrotado foi nas ondas Narciso presumido. Esse farol nos céus escurecido foi do monte Libré, gala do prado. Esse nácar em cinzas desatado foi vistoso pavão de abril florido. Esse estio em Vesúvio incendido foi zéfiro suave em doce agrado. Cianal, o sol, a rosa, a primavera, estragos, eclipses, cinza, ardor cruel sentem nos auges de seu alento vago. Olha, cego mortal, e considera que és rosa, primavera, sol, bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Vamos comigo analisar este poema de Francisco de Vasconcelos. Embora no século XVIII, viveu a segunda metade do século XVIII, ainda guarda tardiamente um estilo barroco. Vamos comigo. Esse bachel nas praias derrotado foi nas ondas Narciso presumido. Bachel, de vaso do latim, tem vários significados. Primeiro, bachel ou baixel. Aí está o significado de navio. Da mesma raiz, vaso de guerra. Da mesma raiz, baixela, um conjunto de apetrechos para jantar. No texto, significado de vaso marítimo, vaso de guerra, navio, sentido genérico. Então, a ideia é o seguinte: esse bachel nas praias derrotado, e derrotado é aquele que está fora da rota, derrotado é o acabado, o liquidado. Pode ter um valor também político, foi derrotado nas eleições, ou um sentido social, derrotado na vida, derrotado na profissão. E aqui o navio está nas praias derrotado, liquidado, acabado, em pedaços. Isso é o hoje, o agora. Esse bachel agora, nas praias derrotado, o que ele foi? Foi nas ondas Narciso presumido. Foi elegante, Narciso, vaidoso, presumido, afetado. Narciso, da filosofia e mitologia grega, um rapaz bonito que se adorava a si mesmo. E um dia, contemplando sua imagem num lago, caiu e morreu afogado. E de lá nasceu uma flor, o narciso. Freud aproveitou-se desse termo para designar a pessoa que isola o mundo exterior e toda a realidade é só a dela. É o indivíduo narcisista. Todos nós somos um pouco narcisistas para sobreviver.
Mas a doença, segundo Freud, é aquela que o indivíduo, de maneira excessiva, exclui o exterior, só ele tem a realidade é só dele, Narciso. Então, esse Bachel, que estão vendo derrotado, ele foi lindo, um Narciso presumido, que navegava os mares. Esse presente, derrotado, e no passado, elegante. Esse farol nos céus escurecido foi do Monte Libré, Gala do Prado. Esse farol nos céus escurecido, hoje, o agora. Então, o agora, um farol escurecido nos céus. Farol que já não mais ilumina. Um farol também derrotado, acabado, restos. O que ele foi no passado? Foi Libré do Monte. Libré é uma roupa colorida de príncipe. Então ele foi Libré do Monte. O monte tinha como roupa a luz que dava o colorido às ervas, às árvores. E também foi Gala dos Prados. Gala também, a vestimenta requintada de banquetes, de bailes. Então, foi Libré do Monte e foi Gala do Prado. Ainda agora, hoje, o farol derrotado e o ontem, Gala do Prado. Continuamos. Esse nácar em cinzas desatado foi vistoso pavão de abril florido. Nácar é uma substância branca de brilho especial, nada mais do que a madrepérola, brilhante. Hoje, nácar em cinzas desatado, desarrumado, liquidado, desmanchado. O que ele foi? Foi um vistoso pavão de abril florido. Não se esqueça que o abril já estamos na primavera na Europa, então foi um vistoso pavão de abril florido, elegante, tal qual o pavão, esse nácar que agora vemos também derrotado. No primeiro terceto, o autor inicia a sua conclusão do ontem e do hoje. E ele diz: se a nau, o sol, a rosa, a primavera, que foi no passado, agora é estrago, eclipse, cinza, ardor cruel, hoje, se é isso, então, olha, cego mortal, e aí vem a linguagem apelativa, uma lição para nós todos, o carpe diem, o aproveita a vida, olhem cegos mortais, e considera que também tu és o quê? Rosa, primavera, sol, baixel, e o que serás um dia? Cinza, eclipse, incêndio, estrago. Nós estamos vendo também um silogismo barroco. Se todas as coisas deste mundo se deteriora, se acaba, vai do melhor para o pior, e nós seres humanos, como ele diz, observa bem seres mortais, somos coisas desse mundo também nós seremos derrotados, também seremos apagados, também seremos liquidados, principalmente com a morte. Essa é a tese do autor.
Então aproveitemos a vida. É o carpe diem. É o carpe diem. Observa que há no texto uma personificação, ou até uma prosopopeia, se quiser. Estou dando sentimento humano a quem não possui. Personificação. Onde está a personificação? Se a nau, o sol, a rosa, a primavera sentem nos auges de seu alento, personificação. E o curioso, que também há uma despersonificação. Embaixo, no último terceto, olha, cego mortal e considera que és rosa. Pronto, despersonificação. Tu és rosa, tu és primavera, tu és sol, tu és bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Esse poema é uma lição de vida a nós todos. Uma leitura pausada dele demonstra o texto muito bem elaborado, as rimas perfeitas, versos de 10 sílabas com pausa na sexta e na 10ª, decassílabos heróicos. O autor foi feliz e nos dá uma lição. Se a nau, o sol, a rosa, a primavera, estrago, eclipse, cinza, ardor cruel, sentem nos auges de um alento vago, de um alento de uma vida vaga que está terminando, olha, cego mortal, e considera que és rosa, primavera, sol, bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Intertextualidade. Vamos fazer uma intertextualidade com o texto de Francisco de Vasconcelos. Primeiramente, vamos tomar um soneto de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Veja lá, o mesmo teor, o mesmo tema de Francisco Vasconcelos. Francisco de Vasconcelos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Esse final é eloquente. Nós percebemos então a mudança. Mudam-se os tempos, muda-se a vontade. Percebemos as mudanças. O tema é mudança, como o soneto anterior. Na primeira estrofe, observa, o mundo está em mudança. É isso que ele fala. Na primeira estrofe, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Na segunda estrofe, os sentimentos estão em mudança. Agora, eu digo, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum bem houve, as saudades. Na terceira estrofe, a natureza está em mudança. O templo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria, em mim converte em choro doce canto. E na última estrofe, nós ficamos surpreendidos com a seguinte frase: tudo muda, menos uma coisa, que em mim, a minha mudança é que não muda.
E fora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Eu mudei, em mim converte em choro doce canto. Eu cantava, hoje eu choro, e isso não muda mais em mim. E isso é que me perturba. Que não se muda mais como só ia acontecer na natureza. Soía, do verbo soer, acostumar, como costuma ser. Então, a primeira estrofe, mais um pouquinho de interpretação. A primeira estrofe é a mudança, a segunda estrofe desenvolve essa mudança, a terceira confirma a mudança e a quarta estrofe é o terceto, a conclusão, que é a chave de ouro do poema, que nada se muda como soía. Observa no soneto que se opera a mudança do pior para o melhor. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria. Do pior para o melhor. Se existiu então a neve fria, agora o tempo cobre o chão de verde manto. Também opera a mudança do melhor para o pior. O contrário. Veja comigo. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algo bem houve, as saudades. E em mim converte em choro o doce canto. Então, é a operação da mudança do melhor para o pior. Observe ainda, opera-se o pior das mudanças, de todas as mudanças, que não se muda já como soía. Eu cantava, agora choro e, infelizmente, não há mais a mudança. E mais uma observação, a última. Opera-se a mudança do poeta em analogia com o ciclo da natureza, mas no sentido contrário. Vamos lá ver. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria. Então, na natureza, ocorreu do pior para o melhor. Antes, neve fria. Hoje, verde manto. Na minha vida também houve a mudança, mas não nessa ordem. Na minha vida aconteceu o contrário, do melhor para o pior. E em mim converte em choro o doce canto. É o contrário. A inversão da natureza, do pior para o melhor, mas na minha vida, do melhor para o pior. E enfim, a conclusão. Que nada mais muda em minha vida. Isso é que é triste. Já não muda mais como soía, como é costume mudar na natureza. Mais uma intertextualidade. Sá de Miranda. Sá de Miranda é um poeta português que viveu 6, 7 anos na Itália. Isso no início do Renascimento, no início do século XVI. E trouxe para Portugal toda a novidade que havia em termos de poema. E a novidade era o soneto. E o soneto decassílabo. E a métrica, a nova metrificação, o decassílabo heróico, o decassílabo sáfico. Quer dizer, o soneto teve origem na Itália. Quem o trouxe para Portugal foi Sá de Miranda. E o soneto nunca mais morreu. Vamos ver de Sá de Miranda um texto de mesmo tema do Francisco de Vasconcelos e o mesmo tema de Camões que acabamos de declamar. O sol é grande. Caem com a calma as aves do tempo em tal sazão que só e ser fria.
Essa água que do alto cai, acordar-me-ia? Do sono não, mas de cuidados graves. Ó coisas todas vãs, todas mudáveis, qual é tal coração que em vós confia? Passam os tempos, vai dia tras dia, incertos muito mais que ao vento, as naves. Eu vira já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tantas verduras, as aves todas cantavam de amores. Tudo é seco e mudo. E de mistura, também mudando-me eu fiz de outras cores, e tudo mais renova. Isso é sem cura. Belo poema de Sá, de Miranda. É um introdutor do soneto em Portugal. O sol é grande e cai com a calma as aves, de tempo em tempo, e tal sazão, que é as estações do ano, só é ser fria, aquela que costuma ser fria. O que acontece na natureza? Ó coisas todas vãs, todas mudáveis. Ele escreveu mudáveis. Já na época em que ele viveu, não era mais mudáveis, era mudáveis. Mas ele preferiu um termo anterior, do português ainda antigo, porque ele precisa de uma rima para a palavra naves. Então, mudáveis. Tudo muda. Ele diz, passam-se os tempos, vai dia atrás dias, incertos muito mais que ao vento as naves. Os dias são muito mais incertos do que as naves ao sabor do vento. Ele começa a conclusão. E eu vira já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas e tanta verdura, as aves todas cantavam de amores, tudo é seco, olha a mudança, e mudo, e de mistura, também mudando me fiz eu de outras cores, eu também mudei, eu me fiz de outras cores, eu tinha os cabelos negros, meus cabelos são brancos, minha pele tomou uma outra cor, não muito mais morena, minha pele está mais clara e meus cabelos mais brancos. E tudo mais se renova na natureza, tudo se renova. Se era frio, faz o calor, se coberto de neve está o campo, haverá a primavera, mas a minha mudança, ele conclui, é sem cura, não há renovação. O mesmo tema de Camões e de Francisco de Vasconcelos. Gregório de Matos não deixou por menos. Barroco, século XVII, Bahia, o grande poeta, com todas as suas características, poeta religioso, poeta satírico, poeta erótico e até às vezes pornográfico. Esse é o grande barroco do Brasil, Gregório de Matos. Portugal, nos livros didáticos de Portugal, citam Gregório de Matos como um autor português. Sem dúvida nenhuma, lógico, ainda não temos a independência, é um autor português. Mas para mostrar aos senhores a reserva que Portugal faz de Gregório de Matos. É um autor português. Tem orgulho disso. Mas ele é nosso, ele é baiano. Olha um poema de mesmo tema. A Maria dos Povos, sua futura esposa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adorne se enamora,
te espalha a rica trança voadora de madeixa que mais primor te envia? Goza. Goza da flor da mocidade que o tempo troca e a toda ligeireza e imprime em cada flor uma pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Na primeira estrofe do soneto, o grande poeta brasileiro nos diz, dizendo à sua esposa e dizendo a todos nós, que enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora e em teus olhos e boca, e nos teus olhos e boca estou vendo o sol e o dia. O sol nos teus olhos e o dia na tua boca. Lindo texto. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adorna e se enamora, que espalha a rica trança voadora de madeixa que mais primor te envia, ou seja, o vento tira o seu penteado com gentil descortesia, desmancha o seu penteado com gentil descortesia. O fresco Adonis te enamora. Adonis, uma flor. Uma flor. Então, nesta época em que você é linda, os cabelos que se espalham na rica trança voadora, ele diz à mulher, à esposa linda, goza na flor da mocidade, goza a flor da mocidade, que o tempo troca, ou seja, muda, altera a toda ligeireza e rapidamente, e imprime em cada flor uma pisada. E você é uma flor. Não fique aguardando, querida esposa, não fique aguardando que a sua idade madura, a velhice, não fique aguardando isso, porque lá ela vai se converter, a sua beleza se converterá em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Considerando a marcha de terra para o nada, eu tenho uma decomposição crescente. Terra, cinza, pó, sombra, nada. Eu estou divulgando a língua portuguesa, o idioma nacional. É o nosso idioma. Quando tentamos aprender um outro idioma, temos dificuldade. Falar o alemão como eles falam, se não é minha língua, é preciso trocar o aparelho fonador. Se for aprender o árabe, não sendo a minha língua, e falar como eles, eu tenho que trocar de aparelho fonador e de alma. Se eu for aprender o napolitano, falar como eles, eu tenho que trocar de aparelho fonador, de alma, e fazer um curso de teatro na USP, um curso de representação. A língua é a coisa mais viva que nós temos. O idioma é nosso, como o coração, como o fígado, como o corpo humano. Ele é meu. Ele é o território nacional. Onde termina a nossa língua no Brasil, inicia outra gente, outros povos, com outros costumes. Vamos valorizar o nosso idioma. A língua portuguesa, no mundo ocidental, é a terceira língua mais falada no mundo ocidental. Já somos 300 e poucos milhões de pessoas falando de idioma nacional, o nosso idioma.
é preciso aprimorar o idioma. É preciso saber que faz parte da nossa vida, é alimento do nosso corpo, é toda a nossa alma. Já que eu estou no tema de mudança, Fernando Pessoa. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos, saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto, não resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis sempre fitando o sol, da vida iremos tranquilo, tendo nenhum remorso de ter vivido. A minha pátria é a língua portuguesa.